Olá, família! Com vocês, o projeto CEA em Casa. Nesse mês de agosto, a nossa campanha é de utilidades para o lar e utensílios de cozinha. Talheres, pratos, copos, enfim. O que vocês puderem doar, a nossa entrega está acontecendo no DIS. Aguardamos a doação de vocês. Agora, Wanda Montalvão, com o tema A Força das Palavras. Oi, meus amores, espero que todos estejam bem na medida do possível. É com muita alegria e prazer que estamos mais uma vez aqui na casa de Francisco de Assis para conversarmos um pouquinho sobre o tema dessa vez, a força das palavras. Primeiro a gente pode pensar assim, não precisamos ficar nem preocupados, nem apreensivos em falar sobre esse tema, porque não vamos falar nada ligados àquela parte da gramática que tanto angustiava alguns de nós dos nossos tempos de colégio nas aulas de língua portuguesa. Não será relacionado a esse tipo de uso técnico. Nós iremos refletir um pouquinho sobre como será que estamos usando as palavras nas nossas relações. É claro que as palavras, elas podem ser, aliás, elas sempre são uma ferramenta para nós, sendo que essa ferramenta pode ser ao nosso favor ou não, depende de nós mesmos. Esse uso ao qual nos referimos não é obedecendo à conjugação verbal perfeita e nem muito menos à concordância verbal ou nominal que a gente usa de forma adequada na constituição dos nossos diálogos. Essa nossa temática também já foi usada no decorrer da história, no decorrer da vida atual, por diversos escritores, poetas, letristas de música, como, por exemplo, Afonso Romano de Santana, que é um escritor e poeta mineiro. Na sua poesia Cilada Verbal, ele diz que há vários modos de matar alguém, com tiro, com fome, com a espada ou com a palavra envenenada. Não é preciso força, basta que a boca solte a frase engatilhada. Fagundes Varela, que também foi um grande poeta romântico carioca, tem uma poesia que ele pergunta para nós: qual é a mais forte das armas? A mais firme? A mais certeira? E ele vai apontando para nós diversos tipos de armas para, no final, chegar à conclusão que a arma mais firme, mais certeira e mais forte é exatamente a língua humana. Temos também no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo de 1 a 14, a seguinte passagem: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João, nessa passagem, nos dá testemunho de Jesus no uso da palavra como uma bênção, como uma troca de energias para sustentar as nossas lutas do dia a dia. O Verbo era a luz verdadeira que veio ao mundo para iluminar o homem. O Verbo é o poder criador do Pai. Por que falamos? A necessidade de comunicação do homem, ela decorre da necessidade da vida de relação, das vibrações que estão sempre ao nosso redor. O homem é um ser agregário, não é um ser solitário. Então ele precisa sempre de interação. A vida é troca. Então a palavra vem propiciar essa possibilidade de travar comunicação com os nossos semelhantes. No livro Pensamento e Vida,
no capítulo 1, logo no iniciozinho do livro, na passagem que se chama O Espelho da Vida, nós vamos encontrar uma afirmação de Emmanuel. Ele fala que a emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra comanda as ações. Então, refletindo sobre isso, podemos concluir que, como é que é esse processo das palavras no nosso interior? De sentimento em sentimento, vamos formando as ideias. De ideias em ideias, vamos formando as atitudes. E de palavras em palavras, vamos formando as nossas ações. Então, a palavra é uma manifestação do pensamento que tem origem nos nossos sentimentos. E ela possui um grande poder criador. No livro O Consolador, de Emmanuel e Chico Xavier, na pergunta 124, está assim: qual a importância da palavra humana para as conquistas evolutivas do espírito? A resposta ela é bem grande, mas eu sintetizei aqui em um pequeno pedacinho. A palavra é um dom divino quando acompanhada dos atos que a testemunhem. É por intermédio de seus poderes que se transmite de gerações a gerações o fogo divino do progresso na escola abençoada da Terra. Então, a palavra propicia o progresso através dos registros da história, da propagação também da palavra oral e é de fundamental importância também para cada vez mais haver a disseminação da cultura entre nós, dos avanços tecnológicos, dos avanços da ciência. Então, a palavra é um dom divino, como a gente acabou de dizer. E Deus propicia a nós esse recurso como uma bênção para que cada vez possamos evoluir mais e amealhar cada vez maiores aprendizados. Vamos refletir também sobre o que está em Mateus, no capítulo 12, versículo 34. Está lá que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se a palavra tem origem nos nossos sentimentos, ela vai formar o quê? Um campo fluídico em redor de nós. E ela sempre vai criar imagens naqueles que nos escutam. Tanto que aí a gente até pode refletir sobre as diversas reflexões que cada pessoa pode fazer. Cada um interpreta as coisas de uma forma, exatamente por isso, porque nós falamos através dos nossos sentimentos e a pessoa vai criar as imagens de acordo também com as diferenças individuais de captação do sentimento de cada um deles. Essas imagens, elas podem ser positivas ou negativas, dependendo, Daí que nós temos que ter sempre muita vigilância com relação àquilo que nós falamos. Temos também em Mateus, no capítulo 15, versículo 11, uma outra passagem. E como a gente pode interpretar essa passagem? Não é o que entra pela boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. Quando nós vamos a um mercado, quando nós vamos fazer compras para o nosso lar, a gente sempre tem a preocupação se o tomate está vermelhinho, bonitinho, se a cebola não está estragada, se a batata não tem um olhinho. Então a gente sempre se preocupa e é muito atento com aquilo que entra pela boca. E com o que sai? Não temos esse mesmo cuidado. Então, o que entra pela boca, ele objetiva apenas nos alimentar materialmente e só atinge a nós. Se comermos alguma coisa não de acordo, de acordo com a nossa alimentação, nós iremos passar mal. Então, o que entra pela boca é individual. Agora, as expressões que emitimos, quer dizer, o que sai pela boca, vai refletir o nosso íntimo, vai revelar a nossa conduta moral e vão atingir diretamente aqueles que nos ouvem. Eu tenho uma historinha aqui que eu separei para nós, eu acho que a maioria das pessoas já devem ter ouvido, que é a historinha dos sapinhos.
Era uma vez uma corrida. Essa corrida era uma corrida de sapinhos. Tinha, né, uma estrada e um monte. E aí o que acontece? Começou a competição, a plateia, todo mundo vibrando, mas a multidão não acreditava que os sapinhos pudessem alcançar o alto daquele monte. Então o que mais se ouvia era o quê? Que pena, esses sapinhos não vão conseguir, não vão conseguir. E vários sapinhos no decorrer do caminho começaram a desistir. Mas havia um que persistia e continuava a subida em busca do topo. A multidão continuava gritando: pena, não adianta, desistam, vocês não vão conseguir. E os sapinhos estavam mesmo desistindo um por um, menos aquele sapinho que continuava tranquilo, correndo, embora estivesse muito cansado e ofegante. Já no final da competição, todos desistiram, menos ele. E a curiosidade tomou conta de todos que queriam saber o que tinha acontecido. Assim, quando foram perguntar ao sapinho, foram entrevistá-lo, né, como campeão, como ele havia conseguido concluir a prova, descobriram o porquê que ele conseguiu. Ele era surdo. Então, ele não ouviu as palavras de descrédito, as palavras de desânimo que aconteciam ao seu redor. Isso pode ser trazido para a nossa vida também. Nós devemos ter uma força mental existente para não nos abalarmos ao receber os fluidos gerados pela boca de pessoas em desequilíbrio. Nós também devemos estar sempre vigiando o nosso falar para não ficarmos falando sempre: estou mal, hoje está sol, ai que sol horrível, hoje está chovendo, ai que chuva horrível, não aguento mais, não consigo, estou mal. Essas palavras vão trazer sempre para nós esse campo de desequilíbrio. A gente pode pensar quantos conflitos são provocados por fatos inverídicos, fatos propagados sem base de certeza. Quantos suicídios foram causados por calúnias e difamações? Quantas dores e separações foram provocadas por melindres apregoados pela palavra mal usada? Hoje em dia, principalmente, não entrando muito fundo no mérito, estamos assolados pelas mídias sociais. Tantas, né? Não dá para saber nem tudo, é WhatsApp, é Facebook, é Instagram. Então, mais do que nunca, onde são propagadas tantas histórias falsas, tantas invencionices da cabeça das pessoas, né? Que a gente pode dizer assim, que deviam canalizar essa energia em coisas mais produtivas, e as pessoas ficam, às vezes, se deixando abalar por essas notícias. Então, precisamos estar sempre vigilantes para colocar para o lado aquilo que não tem utilidade para nós. Devemos procurar sempre usar palavras que educam, que animam, que consolam, que perdoam, que edificam, que orientam. E nunca usar palavras que magoem, que denigrem, que caluniam, que corrompem, que violentam, que machucam. Lembrando sempre que os gritos não educam ninguém. Eles apenas ensurdecem o coração, bloqueiam o pensamento e destroem o respeito, além de atiçar em nós o nosso lado agressivo. Se as palavras forem usadas sempre com muito pessimismo, com muita dúvida, com críticas e julgamentos constantes, elas vão atrair, por sintonia, energias negativas, de desequilíbrio, de enfermidade, vão atrair sombras, desafetos, nos tornando infelizes. A palavra é via de mão dupla. É importante sabermos calar também para sabermos ouvir a palavra do outro. Devemos filtrar nossa audição para reter só aquilo que traz algo de bom.
E até quando escutarmos, de repente, alguma coisa não tão positiva assim, que tenhamos consciência, que possamos ponderar e nos melhorar, né? Melhorar a nossa conduta, melhorar as nossas relações a partir daquela crítica que ouvimos. Falemos sempre daquilo que gostaríamos de ouvir. É pela fala que nos mostramos perante os outros, nos desnudamos perante os nossos semelhantes. Precisamos estar sempre promovendo o nosso asseio verbal, vigilando as palavras chulas, as palavras de baixo calão, os palavrões. Nós respiramos a atmosfera do nosso interlocutor. Pelo magnetismo da palavra, todos vão ingerir esse fluido da conversação. Precisamos vigiar sempre o tom da nossa voz, silenciar a nossa alma para ouvir o outro. O grande filósofo Sócrates foi procurado por um rapaz que precisava contar algo sobre alguém. Sócrates levantou os olhos do livro que estava lendo, olhou para o rapaz e perguntou: antes de você me contar o que você tem para me contar sobre alguém, você já passou pelas 3 peneiras? Que 3 peneiras são essas? A primeira peneira é a peneira da verdade. É um fato, caso já só tenha ouvido falar, morre aqui o que tens a me dizer. Vamos então para a segunda peneira, é a bondade. Ainda que não seja verdade o que queres me contar, será bom para alguém? Ajuda alguém? A terceira é a da utilidade. É útil o que vieste me contar? Convém me falar sobre isso? Resolve alguma coisa? O rapaz ficou assim, né? Então disse o sábio: se o que queres me contar não é verdadeiro, nem é bom, nem é útil, que guardes apenas para ti. O irmão X, no livro Mensagens de Saúde Espiritual, fala que nós devemos ter o cuidado para ser sempre a estação terminal de qualquer comentário infeliz. Não propagar aquilo que não merece ser propagado. Propagar só o que é bom, o que é positivo, o que é edificante. Em Palavras da Vida Eterna, o Emmanuel fala também que a nossa conversação, sem percebermos, age por nós naquele que nos escuta. Assim, nós precisamos sempre ter muita responsabilidade pelo que falamos. Jesus espera para nos ouvir por meio da audição dos nossos semelhantes. Aquilo que falamos para o outro, Jesus está ouvindo. Então, que procuremos falar sempre palavras amenas. Na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29, tem uma passagem muito boa também. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Jesus, que deixou para nós esse exemplo, seu pensamento de acordo com as suas palavras e de acordo com as suas atitudes, com as suas ações, em sintonia com o bem. Ele, sendo nosso modelo e guia, deixou-nos várias passagens aonde ficou claro que a emissão fluídica, pelo uso da vontade e pelo desejo de fazer o bem, pode curar enfermos, levantar caídos, enxugar lágrimas, consolar e alegrar. Que sejamos então ponte para propiciar aos nossos amigos de caminhada esse bem também, assim como esperamos encontrar alguém que faça isso por nós. Temos também a cura do servo do centurião em Mateus capítulo 8, versículo de 6 a 13, quando ele procura o Cristo para curar o seu escravo adoentado. E ele diz: não sou digno de que entres em minha casa, mas dize somente uma palavra e o meu servo há de sarar. Maravilhou-se Jesus e disse: nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé, provando para nós a força de uma palavra. O quanto essa palavra pode nos ajudar e nos edificar. Temos também em Mateus capítulo 5, versículo 37,
Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Jesus está nos indicando nesse ensinamento que nossas palavras precisam ser coerentes com as nossas atitudes. Que a nossa palavra no bem se traduza sempre em boas obras. Mas se porventura a imprudência quiser se manifestar por intermédio da nossa fala, que nos lembremos do capítulo 19 do livro Lindos Casos de Chico Xavier, que se chama Água da Paz, e façamos o quê? Bloqueemos esse impulso de falar enchendo a boca com água. Nunca fales ferindo, nervosismo excessivo, nem com tristeza desmedida. Nunca use a sua palavra para os serviços negativos. O dom da fala é uma bênção nos propiciada pelo Pai. Deve ser usada sempre para difundir o bem, para levantar a autoestima, para propiciar oportunidades de ampliar a capacidade de amar e também a fraternidade. Devemos sempre pensar: como posso usar a minha palavra para construir e edificar os valores de Jesus? Lembrando a letra da música Palavras, do grupo Titãs, quando eles dizem que palavras não são mais, palavras não são quentes, palavras são iguais, sendo diferentes. Podemos pensar assim: as palavras sozinhas, sem a emissão fluídica, elas não têm esse poder. Somos nós que imbuímos nas palavras todo o nosso cabedal de sentimentos, de pensamentos e de ideias. E isso vai auxiliar na vida das pessoas. E que vida é essa, né? Auxiliar as nossas vidas através dessa positividade. Que vida é essa que estamos dando às palavras que emitimos? Se pudéssemos comer as nossas palavras, nos sentiríamos alimentados ou envenenados? Para concluir, no livro Caminho Espírita, temos uma linda oração de Meimei, psicografada por Chico Xavier, chamada Oração Diante da Palavra. Senhor, deste-me a palavra por semente de luz. Não me permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ensina-me a falar para que se faça o melhor. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induze-me ao silêncio, e onde lavre o incêndio da compreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira. E não esqueçamos da passagem do Novo Testamento: passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Em Mateus capítulo 24, versículo 35. A palavra sempre existiu antes mesmo da criação da terra. Jesus é o Verbo encarnado. Ele é toda a palavra de Deus e nos atesta a vida eterna. As palavras são sementes que estamos plantando em nossa caminhada. Que ela seja bastante bem adubada pelos nossos sentimentos e que possamos estar sempre imbuindo as nossas palavras de muito amor. Graças a Deus.